Então, eu vou apresentar aqui quem são os especialistas do painel do Rio Doce que estão hoje com a gente. Cada um deles tem uma bagagem enorme, muita experiência. Eu vou só trazer a área que eles estão atuando no painel do Rio Doce. Então, estamos aqui com a presença da Yolanda Cacabatzi, que é a presidente do painel do Rio Doce e atua na área de governança. A Yolanda, ela já foi presidente global da UICN, presidente do WWF Internacional e também ministra do Meio Ambiente do Equador, entre outras coisas. Cristiane Marum, ela é professora na PUC-Rio e a área de atuação é gestão hídrica e química ambiental. Professor Francisco Barbosa, da UFMG, especialista em ecologia de água doce. Jonathan Renshaw, do Reino Unido, é o especialista em desenvolvimento social. O John tem bastante experiência com organizações multilaterais, já trabalhou no Banco Mundial, no Banco Interamericano de Desenvolvimento, IFC, entre outros. Professor Luiz Sanches, da Poli-USP, atua na área de engenharia e avaliação de impacto ambiental. A Maria Cecília Veide Brito, que é do Instituto Ecos, em São Paulo, e trabalha com gestão de paisagem e biodiversidade. E o Peter May, da UFRRJ, que atua na área de recursos naturais, economia ecológica, e transita entre Rio de Janeiro e Nova York. Então, eu vou passar a palavra para Yolanda, que vai fazer uma breve apresentação do painel. Yolanda, a palavra é sua. Hola amigos de la Bahía de Río Doce. Bienvenidos a esta presentación que a todos nosotros nos permite conversar, discutir, acordar, conocer más temas de lo que hace el panel de Río Doce. Este panel, como describió Fernanda, constituido por 7 personas, se preocupa de dar recomendaciones técnicas a Renova. Recomendaciones no para lo inmediato, sino con una visión de mediano plazo sobre las acciones que debemos tomar hoy para tener un impacto positivo después de décadas, 10, 20, 50 años. Y todo esto en función del impacto creado por el desastre del rompimiento del barrage de Fundão. ¿Cómo actúa este panel? Es un panel que visita el campo. Desgraciadamente ahora con COVID no podemos hacer en este mes de septiembre, pero normalmente visitamos la Bahía 2 veces al año y recorremos distintos puntos de la Bahía de Río Doce, cada vez diversos, conversando con distintos actores y sobre todo recogiendo evidencia visual de qué es lo que estamos haciendo. Elaboramos unos estudios particulares sobre temas muy específicos y esos estudios pueden ser más profundos, que son reportes temáticos, o más cortos, que son estudios sobre cosas más particulares que afectan a la bahía. Estos estudios primero son revisados por expertos que están afuera del panel y afuera de Río Doce, expertos que tienen la capacidad de darnos una visión objetiva y comentarios científicos y técnicos importantes. Y luego lanzamos estos estudios para conocimiento de Renova y para conocimiento de todos los actores en la bahía. Y ustedes son
en particular grupos de interés que nos preocupa que conozcan nuestros estudios. Nos interesa sus reacciones y sus opiniones sobre estos estudios. Renova normalmente, después de cada documento, nos envía sus comentarios a las recomendaciones que hacemos. Y no son muchas recomendaciones, son pocas, 3, 5, 6 recomendaciones muy puntuales para Renova o para otros actores de la vacía. Y ustedes encontrarán en el último informe de mudanza climática que hay recomendaciones para los gobiernos locales, para el sector privado, para las comunidades y, por supuesto, para Renova. Hemos lanzado una serie de documentos ya. Uno sobre los impactos del rompimiento de barragem de Fundão y qué es lo que debemos hacer para convertir a la vacía en una área de recuperación sustentable y resiliente también para futuros impactos. El segundo relatorio temático trata sobre la integración de la perspectiva de mudanza climática, que es lo que vamos a discutir en la reunión de hoy. Los otros documentos, cuestiones en foco, el primero trata sobre alternativas para medios de vida en las áreas rurales de la vacía. El segundo sobre la prohibición de la pesca, que es uno de los temas que más ha preocupado a las comunidades y a los habitantes de la vacía. El tercero sobre los riesgos de supresión de los cursos, de los flujos naturales de agua desde la fuente hacia el mar, específicamente enfocado en la laguna de Juparaná. El cuarto es una estructura de evaluación, propone una estructura de evaluación de los impactos ambientales y sociales de los desastres en general y cómo estos pueden ser aplicados en la vacía. Y el quinto son las interconexiones entre salud humana y salud de ecosistemas. No sabíamos sobre el COVID, no sabíamos sobre la pandemia y este documento fue lanzado apenas unas semanas antes de que tuviéramos en Brasil y en todo el mundo una crisis muy fuerte de salud. Y reconocemos todos que si el ecosistema no está saludable, la sociedad humana no puede estar saludable. Ese es el último cuestiones de enfoque que lanzamos. Y ahora me permito, pasamos a la siguiente, me permito hacer un breve comentario de que ustedes y el panel no son los únicos preocupados en temas de mudanza climática. El gobierno federal de Brasil, los gobiernos estaduales, las organizaciones multilaterales, todas las organizaciones en el mundo están preocupadas de los impactos que vamos a tener con mudanza climática. Y vemos que existen ya en Brasil una serie de leyes y de decretos importantes para trabajar el tema de mudanza del clima. En leyes nacionales y en particular sobre cómo pueden los distintos sectores de Brasil enfrentar estas amenazas. Pero también es súper importante reconocer que Samarco, BHP y Vale han sido ya signatarios de iniciativas nacionales y globales para reducir el impacto de cambio climático, para tomar acción preventiva alrededor de su gestión en particular de la minería. Así que estas tres empresas, BHP, Vale y Samarco, son ya
aliados en toda la lucha contra la mudanza climática. Y con ellos también estamos conversando para ver cómo pueden profundizar en esas propuestas. Con esto, me gustaría dejarles con los dos autores líderes de este documento, que es la integración de la perspectiva de mudanza climática en la restauración de la bahía del Río Doce, y ellos son Peter May y Chris Maroon. Peter, por favor. Boa tarde a todos. Grande privilégio de ter vocês como membros do corpo decisório sobre a restauração da bacia do Rio Doce e das áreas afetadas pelo rompimento da represa de Fundão em 2015. Junto conosco novamente. Acho que temos algumas oportunidades de conversar sobre os projetos e análises que estão em curso, também por parte do nosso comitê, nosso painel. Então, os objetivos desse estudo que nós realizamos e lançamos em julho passado são principalmente de apresentar os potenciais ameaças de longo prazo que são causadas pela mudança climática, quando se trata da eficácia e da sustentabilidade dos programas que foram estabelecidos pelo TEDAC e que são supervisionados pelo CIF. O segundo ponto é mais olhando para o longo prazo, como que pode contribuir esse tipo de ação de restauração para uma transição em direção a uma economia de baixo carbono no âmbito da bacia hidrográfica, como uma parte do legado de restauração, como que a restauração pode contribuir ao longo prazo para que a resiliência e a capacidade de suporte de mudanças climáticas para as populações da bacia. E aí nós fazemos uma análise inicial sobre os impactos que são causados pela mudança climática. A gente está vendo hoje em dia que a noticiário todo dia está trazendo tragédias cada vez mais empilhadas em cima do outro em alguma parte do país, em alguma parte do mundo. Né? Recentemente, a gente tem muita preocupação sobre a relação entre o secamento de florestas na área de Califórnia, Washington e Oregon, nos Estados Unidos, onde eu estou atualmente. Então, esse tipo de impacto é uma das coisas que se imagina que pode vir a acontecer em outras partes do planeta, inclusive na Mata Atlântica do Brasil. Então, as principais mudanças que são previstas, que já estão conosco em muitas áreas, por conta da velocidade inesperada de mudanças climáticas que estão em curso, é a alteração no padrão de chuva e de temperatura. A temperatura aumenta por causa do efeito estufa, da presença de maior volume de gases de efeito estufa na atmosfera e que muda também os padrões climáticos associados com a chuva e secas. Então, você tem como resultado disso encurtamento de períodos de chuva, pode ser esse aumento de temperatura que é refletido em impactos humanos e nas culturas e nos ambientes, nos ecossistemas. Aí teria também essa frequência de eventos extremos que a gente pode esperar como resultado desse mudança de padrão de temperatura. Haveria
uma frequência maior de eventos extremos, como inundações, como secas, incêndios, todas essas coisas que a gente está tendo até esse ano, recentemente no Brasil e em outras partes do mundo, ciclones, um ciclone recentemente ocorrido na costa, na região costeira de Santa Catarina. Então, essas coisas não são corriqueiras, não são normais de acordo com uma época que poderia ser considerado como prévia a esse retumbante nível de mudança que a gente está percebendo em curso já. Então, os efeitos diretos e indiretos das mudanças climáticas são ressentidos nos sistemas, nos ecossistemas, através de perda de biodiversidade e através de perda de que é chamado de serviços ecossistêmicos, sim, que são os recursos que são gerados pelos ecossistemas para os seres humanos e que beneficiam e asseguram a manutenção do padrão de uso dos recursos naturais. E eles também afetam a infraestrutura, né? Não só a infraestrutura natural, que é o ecossistema, mas as próprias infraestruturas humanas que são devastadas, sendo incendiados, sendo destruídos por intempéries e inundações, e afetam também a situação de saúde e segurança alimentar. Então, esses são os principais impactos que a gente percebe como resultado de mudança climática. E a gente sofremos recentemente, inclusive na bacia do Rio Doce, um período de intempéries climáticas extremamente intensas. No início do ano, em fevereiro, você teve esse tipo de quadro que foi pintado em Governador Valadares, em uma inundação de 14 bairros da cidade completamente inundadas com águas do Rio Doce. Então, e esse foi alegado na época por cientistas nacionais e terem sido um recrudescimento do tipo de impacto que se espera acontecer para o futuro em maior frequência e maior intensidade nessa região e em outras partes do país. O estudo que espero que todos vocês já tiveram acesso, que foi mandado para todos os membros do CIF, o estudo aponta os padrões climáticos históricos, né, onde você teve uma caracterização para o regime de chuvas, as áreas que são mais afetadas com problemas de seca, em uma parte por causa de chuvas sendo menos distribuído ao longo do ano. Mas esse padrão está previsto a mudar com a mudança climática próximo, realizadas através de modelagem climática para a bacia do Rio Doce. Se pode verificar aqui as análises que foram feitas pelo FEAM, pela Fundação Estadual do Meio Ambiente, para o Plano Estadual de Energia e Mudanças Climáticas, que mostrou que haveria um potencial de aumento até 3,6 graus acima do nível médio normal na época de dezembro a fevereiro, na época de verão. Teve diferentes cenários que foram pintados, mas esse foi o mais extremo que poderia ser antecipado de ocorrer com o processo de mudança climática em curso até o final, mais para o final do século.
Em termos de precipitações, você teria uma redução, em média, até o máximo em torno de 7,6 milímetros por ano, que poderia ocorrer num período de junho a agosto, um período de seco de inverno próximo. Então, os principais impactos foram analisados pelo Estado de Minas Gerais e também foram realizados estudos desse mesmo teor no Estado de Espírito Santo, na época do desenvolvimento de um plano de adaptação inicial, apontando para fatores que afetam a vulnerabilidade da região e potenciais impactos que poderiam vir a acontecer, especificamente focado, nesse caso, a região da bacia do Rio Doce. Nesse estudo, que foi publicado em 2014, portanto, antes do rompimento da represa, haveria como maior intensidade uma depressão da área do cultivo, uma diminuição da silvicultura, perda da biodiversidade, reduções de geração hidrelétrica possíveis gerados na área econômica e sim, outros fatores que poderiam afetar o nível de crescimento econômico e no nível de melhoria de qualidade de vida na região ao longo do tempo. Próximo. Nós fizemos no estudo uma tentativa de casar esses riscos associados à vulnerabilidade da região às mudanças climáticas relativas aos programas do TETAC com respeito a qual seria os possíveis problemas que poderiam afetar a longevidade e a resiliência dessas atividades, dessas ações de restauração, no caso de haver mudança de temperatura, secas severas, chuvas intensas, redução da precipitação. Então, você teria problemas diretamente ameaçando a retomada de atividades agropecuárias, por exemplo, se não fossem integradas adequadamente esses impactos dentro do planejamento dos programas que foram desenvolvidos. Você também teria problemas semelhantes na melhoria dos sistemas de abastecimento de água, que evidentemente sem chuva você não tem água sendo resguardado nos reservatórios. Os outros programas, entre os outros programas, que aqui a gente está só citando uma amostragem dos programas que foram listados como potencialmente impactados, a revegetação e outros métodos de restauração das áreas da beira-rio seriam afetadas e as áreas de recuperação, de preservação permanente poderiam ser prejudicadas porque as mudas e áreas de revegetação natural poderiam ser impedidos de serem de retomar o leito. E o mesmo problema com o programa de recuperação das nascentes. Então, o súmulo do relatório, que vocês teriam que olhar para uma tabela que tem aí, que vai a mais profundidade, dá uma impressão que haveria uma necessária adaptação dos planos, dos programas em curso para refletir que haja uma resiliência maior ao impacto de mudanças climáticas. Em termos da resiliência dos programas, nós vemos que há uma necessidade, então, de adaptar e mitigar os impactos sobre
os sistemas naturais, e há também oportunidades associadas com o financiamento de programas de porção e de carbono em sistemas naturais que poderiam vir a ser realizadas por parte das atividades de restauração. Então, tanto você tem que preocupar com os impactos que poderiam vir da mudança climática, mas também, ao mesmo tempo, há novas oportunidades que podem surgir com o potencial de maior sequestro de carbono em sistemas naturais. Agora eu vou passar a bola para a Cristiane Marum, que vai continuar com a segunda parte da apresentação. Obrigado. Obrigada, Peter. Obrigada a todos pela presença. Boa tarde. Então, como o Peter já fez, né, falou praticamente toda a questão, né, que envolve, né, as mudanças climáticas na região, algo que eu acho muito importante. Ele já falou uma parte sobre adaptação, né, e também a parte de sequestro de carbono, etc. Mas é importante que a gente entenda que quando a gente fala de mudanças climáticas, é muito diferente, né, da gente estar falando de uma aplicação de energias renováveis ali num programa, o sequestro de carbono num outro programa, enfim, coisas pontuais. Ou quando a gente fala de algo que faz parte de um plano de ação climática, né? Ou seja, algo que inclui a adaptação, que é necessária, porque o clima já está mudando, e vai mudar mais ainda. Essas são as previsões, né? Então vai mudar, não tem jeito, né? Uma molécula de CO2 que vai para a atmosfera, ela fica 200 anos na atmosfera, então tanto faz se ela é emitida na China, no Brasil, na Índia, enfim, esses gases se misturam totalmente na atmosfera, então o clima já está mudando e vai mudar mais. Então, a gente tem que pensar na adaptação, né? Ou seja, como que a gente pode adaptar os nossos sistemas, e aí se incluem os programas todos do TETAC e outros programas dos governos da região, da bacia, do Comitê de Bacias, enfim, de todos os atores que estão envolvidos na região, e também a parte toda de mitigação das emissões. Porque não dá para falar de adaptação sem falar de mitigação, porque os dois estão intrinsecamente envolvidos num plano que é maior, um plano de combate à mudança do clima. Então, quando a gente fala de mitigação, quer dizer, a gente vê aí duas possibilidades, né, dentro dos programas do TETAC, e isso seria importante estar num plano maior, num plano único, que envolvesse uma avaliação de todos os programas para ver onde mitigar, onde adaptar, enfim, quais são as oportunidades ligadas a isso. Mas, em princípio, a gente vê que podem ser aumentados, por exemplo, a eficiência energética, né, em vários processos que estão envolvidos nesses programas, e também o uso de energia renovável. A gente sabe que em alguns programas isso já é aplicado, né, a gente conhece o que está sendo feito, mas ainda não existe algo que olhe de forma holística para todos esses programas e que a gente consiga entender onde viabilizar isso de uma forma mais sistemática, digamos assim, né? Pode passar, Fernanda, por favor. E aí existem também algumas oportunidades reais, né, nesse processo. Então, por exemplo, né, a gente sabe que existe uma iniciativa do Banco Mundial que liberou 200 bilhões de dólares especificamente para a implantação de planos de ação climáticas em países em desenvolvimento. Então, e existe muito dinheiro no mundo, né, envolvido com mudança do clima, tá? Por um motivo óbvio, né, que é um assunto que envolve o mundo inteiro, está todo mundo dentro do mesmo balaio, porque, como eu falei, né, o gás que é emitido lá, ele vai interferir no clima aqui e vice-versa. Então, é uma oportunidade real, né, de que vocês, né, que fazem parte dos governos envolvidos na restauração, né, da bacia, tanto dos governos quanto de outros órgãos, né, que estão dentro do CIF, a gente consiga trazer esses financiamentos que existem hoje no mundo para
efetivamente implantar um plano de ação climática para a região. Então, tem financiamento de carbono não só do Banco Mundial, mas também, por exemplo, a partir de mecanismos de precificação de carbono, que hoje já são uma realidade, né, em vários locais, e outros fundos internacionais, como, por exemplo, o Green Climate Fund, que é um fundo que foi estabelecido justamente para financiar programas, né, de mitigação e adaptação à mudança climática. E existem muitos outros fundos aí, a CLUA, por exemplo, tem fundos interessantes, e financiando projetos específicos, né? Outra questão interessante que a gente vê é que hoje, né, com o financiamento da restauração, a gente tem a possibilidade de fazer pagamentos por serviços ambientais. Mas e quando a restauração acabar? Né? Porque a gente tem que pensar no longo prazo. Como é que isso vai ficar? Então, os financiamentos de carbono, eles podem ser utilizados para viabilizar a perenidade de alguns desses programas, e um deles que a gente acha que é realmente importante é o pagamento por serviços ambientais, por isso a gente destacou ele aí, né? E para os produtores rurais, e eles podem, então, se beneficiar desses financiamentos relacionados à mudança do clima. Né? E tudo isso tendo em vista as soluções baseadas na natureza, né? Que elas vão facilitar a restauração e a adaptação também, e podem ser viabilizadas com esses financiamentos. Então, tem reais também, né? Não é só investimento em questões que vão utilizar fundos que não são fundos perenes, né? Os fundos que estão sendo investidos na restauração. Pode passar, Fernanda. Então, assim, como conclusões desse estudo, né, que a parte que o Peter apresentou e essa pequena parte que eu apresentei também, primeiro, né, estão previstas variações climáticas significativas para a região. Então, os períodos de seca vão ficar mais secos, os períodos de chuva vão ficar mais chuvosos. Né? Isso levando a inundações, enfim, todas as questões que vocês conhecem muito bem. Né? E com o rompimento da barragem de Fundão, o território ficou ainda mais vulnerável. Né? Um território que já era vulnerável, que já era essa bacia hidrográfica do Rio Doce, já é uma bacia vulnerável em termos de enchentes, a gente já sabe disso ao longo do tempo, e ficou mais vulnerável ainda. Então, o rompimento da barragem, ela faz com que a resiliência dessa região seja ainda menor do que ela era antes. E também os programas do TETAC, eles podem estar potencialmente ameaçados pela mudança do clima. Então, a perenidade desses programas o tempo de vida deles, ele pode estar realmente, pode começar a sofrer, e acredito até que já esteja em alguns casos, com a mudança do clima. Então, esses programas eles têm que ser adaptados a esses novos padrões climáticos. E também existem oportunidades, né? Então, são conclusões que nós chegamos também, né? De contribuir com a mitigação das emissões, né? No longo prazo, com a adoção de tecnologias adequadas e com a geração e uso de energia mais limpa. Oportunidades vinculadas à precificação de carbono, como eu já falei, e coisas que já são implementadas hoje que podem contribuir também, se a gente aumentar a escala disso, né? Para a restauração florestal e também para a redução das emissões de gases de efeito estufa. Então, é uma questão de tirar proveito ainda maior, né, otimizar a restauração em prol, né, de toda uma gestão de longo prazo que é necessária para essa bacia. Então, passo novamente para o Peter para falar quais são as nossas recomendações. Obrigada. Muito obrigado, Cristiane. Excelente resumo da ópera aí do final. Essa parte é conclusiva. A gente chegou, então, como resultado desse análise sobre os problemas da bacia, os possíveis impactos associados com a mudança climática e a necessidade de repensar a forma em que a restauração assegure a qualidade de vida e os ecossistemas ao longo prazo na bacia. Então, a primeira recomendação é muito na linha do que a Cristiane estava falando, na necessidade de ver como integrar essa questão
de mudança climática nos planos dos programas especificamente sendo implementados pelo Renova com a direção do CIF, numa visão mais integrada para a questão de mudança climática para a bacia. Até que ponto seria possível de juntar forças entre os membros governamentais, tanto estaduais, locais, e as instâncias judiciárias, de olhar de uma forma integrada sobre a necessidade de um plano de ação climática para a bacia de Rio Doce, como fundamento para uma revisão eventual do TETAC nesse sentido, uma repactuação. Segunda recomendação fala especificamente dessa necessidade, apareceu na mesma tela, propondo que o CIF e outras entidades integram essa perspectiva de mudança climática em uma revisão oportuna nos programas. Então, a gente sugere aí que os integrantes do CIF e dos participantes colaborem numa revisão cuidadosa dos programas do TETAC, procurando ver as interações entre eles a partir dessa perspectiva, procurando sinergias entre os programas e procurando formas para implementar os programas de longo prazo, visando os melhores resultados para a bacia e para a população. Nisso a gente procura pensar como que se poderia identificar as emissões de gás de efeito de estufa que poderiam ser implementados, que poderiam ser reduzidas, além dos já existentes, adotando objetivos estratégicos em matéria de ação climática, discutindo possibilidade, priorizando opções e definindo metas da implementação dos programas, associando essas questões ao problema de mudanças climáticas para a bacia. Esse pode envolver também uma avaliação da pegada de carbono nas operações empreendidas e possíveis oportunidades financeiras, como foram enumeradas aí, financiar programas já em andamento e aqueles que deveriam ter continuidade para assegurar que essas questões sejam adequadamente respondidas ao longo do tempo. Próximo. Terceira recomendação trata dessa questão de adoção de soluções baseadas na natureza como forma para considerar alternativas tecnológicas na remediação, restauração e compensação. Às vezes você tem soluções que são consideradas mais imediatamente implementáveis, mas que envolvem estruturas e mudanças perenes e permanentes que podem impactar o potencial da natureza de se restaurar na sua capacidade restauradora. Então, é importante de pensar como que essas opções tecnológicas sejam adaptáveis para aqueles que beneficiam do próprio poder restaurador da natureza na sua implementação. Há muitas opções que estão sendo estudadas e implementadas em várias partes do mundo, voltada para esse conceito de soluções baseadas na natureza, que virou um mote de ação para a IUCN e várias outras instituições que estão trabalhando com a conservação e uso sustentável de recursos naturais. E, finalmente, na quarta recomendação, nós vemos a importância de que sejam convidados os governos estaduais e locais a desenvolver suas próprias capacidades e empreender ações que preparem
se preparem para adaptar à mudança climática. Ou se houve esses planejamento estadual que ocorreu em Minas Gerais e que iniciou em Espírito Santo, servem como pontos de partida para uma série de ações que capacitem os governos locais para permitir que sejam preparados para as mudanças que podem vir a acontecer e que seria necessário de reforçar através de desenvolvimento de equipes técnicas que têm capacidade analítica de olhar para o que pode ser previsto e também de grupos de ação que podem alertar a população para eventos que podem vir a acontecer com suficiente tempo de preparação. Então, as 4 recomendações foram informadas com mais detalhes no relatório mas a gente fica agora à sua disposição para conversar mais sobre o relatório, sobre as recomendações que foram formuladas e a viabilidade de assumir como parte da missão do CIP e das entidades que estão representadas aí como metas para as ações dos próximos anos.